Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Lacombe, já deixando os créditos ao canal do Lacombe na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Do Brasil está numa enrascada tão grande que mesmo a assessoria de imprensa do governo federal teve que admitir que a situação é muito, mas muito delicada. Se o jornalismo que deixou de ser jornalismo continua acreditando em tudo que a maioria dos ministros do STF diz, em relação ao governo já não é bem assim. Ficou impraticável confiar em qualquer informação que vem do Executivo Federal. E a imprensa volta ao seu papel, ainda que discretamente. Resolve que não é tão feio assim perguntar, desconfiar, ser curioso. Aparentemente, nem todas as narrativas lançadas pelo Brasil do PT serão propagadas mais com submissão e felicidade. Se Lula e sua turma afirmam, já não é mais fato, conteúdo inquestionável. O mundo real tenta se restabelecer em veículos que deveriam ser os primeiros a zelar por ele e nunca poderiam ter desistido disso. Então, se o governo do PT não se sentir obrigado a fazer o certo na economia, não será por falta de aviso. A Veja estampou matéria do José Casado, cujo título é "Banco Central adverte. Era crise, agora é emergência econômica". O subtítulo é o seguinte: juros de Lula foram equiparados aos da crise de Dilma. É previsível maior corrosão no poder de compra dos mais pobres. A Folha publicou o editorial: BC faz o que é preciso, mas sozinho não impedirá a crise. E o texto vai assim: choque de juros mostra disposição de enfrentar turbulência financeira e buscar a meta de inflação após troca de comando. Sem a ajuda da política de Lula, no entanto, custos fiscais e sociais serão crescentes. Fato é que nada afastará o risco de uma crise econômica enquanto o governo não conseguir restabelecer a confiança em suas contas. E teve outro editorial no Estadão: a pancada do Banco Central. Ao elevar os juros em um ponto, o BC fez sua parte para tentar conter as expectativas do mercado e cumprir sua missão, que é segurar a inflação. Falta o governo fazer a parte dele. Infelizmente, a redenção, mesmo que apenas na área econômica, ainda não veio para toda a imprensa. Há ainda os que não se importam em incorporar um prefixo separado apenas por hífen daquilo que já foi sua profissão. Os ex-jornalistas em atividade se especializaram em voltas, volteios, piruetas, malabarismos. Usei eufemismos, talvez por delicadeza a pessoas com as quais trabalhei por alguns anos. O correto seria apontar-lhes o dedo e dizer desonestos, mentirosos ou coisa pior. A comentarista da Globo News, Flávia Oliveira, por exemplo, acusou o Banco Central de querer produzir uma recessão no Brasil. Com que desfaçatez alguém omite que a decisão do BC de aumentar os juros em 1 ponto percentual foi unânime e que a maioria dos diretores do banco foi indicada por Lula. Dessa forma, não ficou claro para mim quem está querendo verdadeiramente destruir o Brasil. Miriam Leitão não deve ter se sentido tão à vontade para usar de novo a historinha do "veja como isso é bom". Agora ela mudou para "não está tão ruim assim". Em artigo no Globo, ela afirmou que o Banco Central aplica tratamento de choque em momento que é difícil, mas não apocalíptico. Miriam destaca que o déficit fiscal em 2024 será metade do projetado pelo mercado. Para se ter uma ideia, o país no ano passado terminou com 2,4% do PIB de déficit primário, em parte pela herança do governo anterior. Para este ano, o mercado previa um déficit de 90 a 100 bilhões de reais. E o país deve terminar o ano com um déficit de 48 bilhões, 0,4% do PIB. Um número muito melhor do que o esperado.
A receita está crescendo a 10% no acumulado até novembro. A memória seletiva da colunista do Globo a impediu de citar que no último ano do governo Bolsonaro houve superávit de mais de 54 bilhões de reais. Ela está no grupo que tratava a PEC da gastança, ou PEC kamikaze, de PEC da transição, e que apoiou a troca do teto de gastos pela farsa do arcabouço fiscal. Lula não tem culpa de nada. Ele sempre recebe uma herança maldita. Foi assim também quando o petista sucedeu a Fernando Henrique Cardoso. Miriam ainda fez questão de não lembrar que o governo Lula tinha prometido déficit fiscal zero para este ano. Depois, disse que seria só no ano que vem. E todo mundo tem que acreditar que um déficit em torno de 50 bilhões de reais em 2024 é um ótimo resultado. Sobre a arrecadação de impostos em crescimento, fazemos o quê? Fingimos que esse resultado não se deve ao aumento da carga tributária? Aliás, a reforma tributária foi aprovada no Senado e ficou pior. A Câmara tinha fixado uma trava de 26,5% para o Imposto sobre Valor Agregado, base do novo sistema. No Senado, o texto mudou e a alíquota pode alcançar 28,6%. Isso indica que os dados apresentados pela Confederação Nacional do Comércio na semana passada podem se agravar. O número de famílias brasileiras sem condições de pagar dívidas atrasadas chegou ao maior patamar já registrado no mês de novembro. 8 em cada 10 famílias que ganham até 3 salários mínimos estão endividadas. E essa é apenas mais uma pesquisa. Minha coluna anterior já apresentou outros números bem preocupantes. Portanto, não dá para continuar acreditando em quem desistiu de fazer jornalismo e rebola para proteger as burradas do PT. Sim, o partido está se movimentando, mas para mudar a comunicação do governo, melhorar a propaganda enganosa, trabalhar com mais afinco suas narrativas e, com a ajuda de ex-jornalistas, jurar que está tudo bem. Esquece dinheiro. Do comunismo de Cuba, Nicarágua, Coreia do Norte, China, não. O tema da minha coluna para a Revista Oeste, disponível hoje e que os meus apoiadores receberam na quarta de manhã, foi justamente isso. Eu peguei um vídeo que eu tive acesso de fontes que estavam no local, de uma palestra do Barroso na Procuradoria-Geral do Estado no Rio de Janeiro, sobre populismo autoritário. E o mais curioso da palestra dele é que ele está falando sem tirar nem pôr do que eles estão fazendo. Cooptando as cortes supremas e não sei o quê. E ele dá de exemplo Nicarágua e Venezuela, que são regimes alinhados e companheiros de Lula, do PT, do Foro de São Paulo, não de Bolsonaro, não da direita. Mas ele dá esses exemplos de tão cara de pau que ele é. E para o Alexandre de Moraes e para o Barroso, grande ameaça à democracia brasileira, que eles estão salvando junto com o Bessias, com o Lula, é o bolsonarismo. Não o Lula cooptando o Supremo, as Forças Armadas e a mídia. Mas ele acaba descrevendo exatamente, passo a passo, o que eles estão fazendo. O que está naquele decálogo leninista. Acuse-os do que você faz. É diante de um espelho que Xande e Barroso se manifestam. Enquanto isso, nosso Bob Jeff, condenado, STF forma maioria para condená-lo por atentado aos poderes. Ele realmente pegou em armas e trocou tiro. Estava meio doido, não sei, com a polícia. Ele não, e na casa dele. Ele não foi tentar invadir prédio nenhum, não sei o quê. Ele não atentou contra nenhum poder. Ou seja, ele falou. Então, quando você vai ver a decisão, são falas. É crime de opinião. Ele incitou, ele alimentou pela influência que ele tem os golpistas e tentaram criar, inclusive, o elo, claro, com o 8 de janeiro, que ele já estava preso, né? Olha que loucura
um sujeito que não tem foro privilegiado, sendo julgado no STF por atentado contra os poderes, por falar, e no 8 de janeiro, que ele, de alguma forma, participou. É uma loucura, mas é o Brasil de hoje. É o Brasil de hoje. Enquanto isso, o ministro bolsonarista do Supremo, Cássio Nunes Marques, nega pedido de Bolsonaro e vota para manter Moraes em casos de trama golpista e 8 de janeiro. Quando eu criticava a escolha do Cássio, eu apanhava de alguns bolsonaristas, porque não pode criticar nunca. O Trump indicou 3 grandes nomes para a Suprema Corte aqui. O Bolsonaro indicou 2. Isso aí. Então, temos que poder criticar, né? É complicado. Enquanto o sistema não considera Xande suspeito para julgar Bolsonaro, Roberto Jefferson sem foro, já preso, culpado pelo 8 de janeiro, que teria sido golpe de Estado. Tudo assim, forçando a barra num nível patético. Enquanto tudo isso acontece, e a Débora, cabeleireira, sem antecedente criminal, mãe de 2 adolescentes ou crianças, segue presa, condenada a 14 anos de prisão. Alexandre Nardoni, condenado por matar a própria filha, é autorizado pela justiça a passar o fim de ano com a família no litoral. Eu pergunto, parafraseando o Primo Levi, é isto um país? Isso não é um país, gente. Isso não é um país. Isso é um puteiro. Isso é um bordel. Isso não pode ser levado a sério. Aliás, é a única coisa que eu uso para, de alguma forma, suavizar o vídeo que eu acabei de mostrar da Daniela Lima e coleguinhas rindo e debochando do emoji. Tá tudo sob controle. De quem? O Brasil não pode ser levado a sério. Se você levar demais o Brasil a sério, você fica mal de saúde. Eventualmente até com tumores. Porque o Brasil não pode ser levado a sério. Isso não é um país sério. Não é um país sério. É um país em que o próprio STF publica que no Dia Internacional dos Direitos Humanos, o vice-presidente do STF, ministro Fachin, garoto propaganda de Dilma Rousseff, simpatizante dos criminosos do MST, reafirmou o compromisso do judiciário de não se omitir diante de abuso de poder. Um dia depois do Lula publicar que estava assinando um negócio no Dia de Combate à Corrupção. Lula, numa homenagem ao combate à corrupção, Fachin e STF atentos aos abusos de poder. Eu volto a perguntar, é isto um país? Vocês acham que isso é um país? Gilmar Mendes, talvez o mais mafioso dos ministros, o ícone do centrão fisiológico do STF, né, o MDB do STF, diz que Lava Jato foi comandada por pessoas com cérebro de minhoca. E eles não param de dar entrevista, é uma atrás da outra. Então, esse é o clima, né? Esse é o clima. Mestre Guzo está coberto de razão. Supremo se convenceu de que seus ministros são os únicos autorizados a governar o Brasil. A falsificação mais espetacular dentro dessa miragem toda é a ideia geral de que o STF, no fundo, é bem intencionado. Ninguém sério acredita nisso. Todo mundo sabe que é uma quadrilha. Uma quadrilha. Meu amigo Flávio Gordon, num brilhante texto na Gazeta do Povo, publicado hoje, É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia futura. 43% desaprovam gestão do governo Lula e 32% aprovam. É a primeira vez que a avaliação negativa supera a positiva em mais de 10 pontos percentuais.
A avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva superou a positiva em mais de 10 pontos percentuais pela primeira vez. De acordo com o levantamento, 43,5% dos entrevistados consideram o trabalho de Lula ruim ou péssimo, enquanto 32,4% o avaliam como ótimo ou bom. Outros 22,5% consideram o governo regular e 1,6% não souberam ou não responderam. Os dados são da mais nova pesquisa do Instituto Futuro Inteligência, divulgada nesta terça-feira. Em relação à pesquisa anterior, houve uma oscilação desfavorável ao petista. A avaliação positiva caiu 7,1 pontos percentuais, passando de 39,5% para 32,4%, enquanto a negativa subiu de 41,2% para 43,5%, um aumento de 2,3 pontos. Esta é a terceira vez que a avaliação negativa supera a positiva na série histórica da pesquisa, que já conta com 7 rodadas, mas é a primeira em que essa diferença ultrapassa os 2 dígitos. O levantamento também destacou o perfil dos grupos que mais apoiam ou rejeitam o governo. Lula é melhor avaliado entre mulheres, pessoas com mais de 45 anos, eleitores com ensino fundamental completo, renda de até um salário mínimo, católicos e moradores do Nordeste. Por outro lado, a rejeição predomina entre homens de 35 e 59 anos, pessoas com ensino médio ou superior completo, renda acima de um salário mínimo, evangélicos e residentes das regiões Sul e Sudeste. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Até o próximo conteúdo.